Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Gina Isna, soy maestra de español y en la clase de hoy vamos a estudiar los verbos haber, estar y tener. Sean todos bem-vindos a nuestra classe. Então, pessoal, meu nome é Gina Isna, sou professora de espanhol. Na aula de hoje vamos estudar os verbos haber, estar e tener. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Mira, veja, haber. O verbo haber, quando indica existência, solo tiene una forma, hay. Então, o verbo haber, quando eu for usar para me referir, para indicar a existência de algo, eu vou usar somente a forma hay. O verbo haber, quando eu me refiro à existência de algo, ele vai funcionar como um verbo impersonal. O que é um verbo impersonal? É um verbo que não se altera, que não se conjuga, que eu vou usar somente na forma da terceira pessoa do singular. No caso do verbo haber, eu vou usar somente a forma hay. Exemplo: em mi barrio hay un supermercado muy grande. Então, no meu bairro existe um supermercado muito grande. No meu bairro tem um supermercado muito grande. Então, vou usar a forma hay, porque eu estou me referindo à existência. Verbo haber. El verbo haber, hay, como eu já falei para vocês, funciona como um verbo impersonal. Funciona como um verbo impessoal. O verbo impessoal é aquele que não se conjuga, que não se altera, que eu vou usar somente em uma forma. No caso do verbo haber, a forma hay. Introduz um tema no discurso e comunica a existência de algo. Combina com substantivos no singular ou no plural. Exemplos: hay una tarta. Tem um bolo. Hay dos tartas. Tem dois bolos. Então, tanto no singular quanto no plural, eu vou usar a forma hay. No singular, hay una tarta. No plural, hay dos tartas. Vocês observaram que o verbo haber não sofreu nenhuma alteração. Verbo haber. También se puede combinar con sustantivo introducido por artículo indefinido. Quais são os artigos indefinidos? Una, unos, unas. Exemplo: hay una iglesia en la plaza mayor. Eu usei a forma hay, introduzindo um artigo indefinido, una. Eu combinei a forma hay com um artigo indefinido. Hay una iglesia en la plaza mayor. Também eu posso utilizar o verbo haber com quantificadores. Quais são os quantificadores? Algum, que é algum, alguna, algunos, algunas, ningún, ninguna, ningunos, ningunas, mucho, muchos, mucha, muchas, etc. Vamos ver no exemplo. Hay mucha gente en el recital. Eu usei o verbo haber combinado com o quantificador mucha. Mucha significa muita. Tem muita gente en el recital. Hay mucha gente en el recital.
Usos del verbo haber. Então, nós vamos usar o verbo haber para expressar existência. Exemplo, aqui há 2 sillones. E também eu vou utilizar o verbo haber para denotar uma obrigação de forma geral. Denota una, aí é para ser una. Denota uma obrigação de forma general. Quando eu vou utilizar o verbo haber para denotar uma obrigação de forma geral, eu vou usar essa forma aí. I, o verbo haber na forma I, mais o que, mais o verbo no infinitivo. Vocês aprenderam o que são verbos no infinitivo. São os verbos terminados em AR, ER ou IR. No infinitivo, o verbo ainda não foi conjugado. Então, aí, hay que hacer más deporte. Tem que fazer mais esporte. Usei a forma hay, mais o que, mais o verbo hacer no infinitivo. O verbo hacer é o verbo fazer. Hay que hacer más deporte. Tem que fazer mais esporte. Até aqui vocês estão entendendo quando é que eu devo usar o verbo haber? Agora nós iremos ver usos del verbo estar. Quando é que eu devo usar o verbo estar? Quando eu for me referir de emoção, quando eu for falar de alguma emoção. Exemplo, estou alegre. Também eu posso usar o verbo estar para indicar localização. Exemplo, estamos em Paris. Eu estou dizendo a localização, onde nós estamos. Estamos em Paris. Uso também o verbo estar para me referir a algum estado físico. Exemplo, está roto. Está roto. Roto é quebrado, rasgado. Então, quando eu vou me referir a alguma coisa, a algo que está quebrado, que está rasgado, eu estou me referindo ao estado físico. E, por último, eu posso usar o verbo estar para me referir a uma ação em progresso. O que seria uma ação em progresso? Uma ação que eu ainda estou realizando, que eu ainda estou executando, que não foi concluída. Exemplo, estamos estudando. Nós ainda estamos estudando, ainda estamos realizando essa ação. Usos del verbo tener. Já aprendemos quando usar o verbo haber. Aprendemos que só tem uma forma, que ele não é conjugado, que ele é usado somente na forma hay. Aprendemos quando devemos usar o verbo estar. Mais adiante nós iremos ver a conjugação do verbo estar. E agora nós iremos ver usos del verbo tener. Quando é que eu vou usar o verbo tener, que é o verbo ter? Para expressar vontade, para expressar uma vontade. Exemplo, tenho ganas de comer fruta. Tenho vontade de comer fruta. Então, eu estou expressando uma vontade. Tenho vontade de comer fruta. Eu posso usar o verbo tener também para me referir à possessão. Exemplo, ella tiene un perro muy simpático. Ella tiene un perro muy simpático.
ela tem um cachorro muito simpático. Então, aí está se referindo à possessão, que ela possui um cachorro muito simpático. Também eu posso usar o verbo tener para me referir a sensações fisiológicas. Exemplo, tienen sede? Ou tienen hambre? Ou tienen sueño? Traduzindo, vocês têm sede? Vocês têm fome? Vocês têm sono? Então, expressa sensações fisiológicas. E também eu posso usar o verbo tener para expressar necessidades. Exemplo, él tiene que estudiar. Ele tem que estudar. É uma necessidade. Ele tem que estudar. Até aqui vocês estão compreendendo? Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Usos del verbo tener. Continuando, eu uso o verbo tener para denotar a idade. Tiene 30 anos. Tem 30 anos. Ou eu posso usar o verbo tener também para descrever pessoas, coisas e lugares. Exemplo, él tiene barba. Ele tem barba. Diferenças. Agora nós iremos ver a diferença do verbo haber para o verbo tener. O verbo haber significa existir. O verbo tener significa possuir. Exemplo, o verbo haber tem uma única conjugação. Como eu já falei, o verbo haber, ele não vai ser conjugado, ele vai ser usado somente em uma única forma. Ai. O verbo tener tem conjugação pessoal. Então, o verbo tener, eu vou usar ele em todas as pessoas. Mais adiante, eu vou colocar a conjugação do verbo tener para que vocês possam aprender, tá bom? Mira, veja, o verbo tener, eu posso usar com artigo mais substantivo. Tienes el móvil roto. Tengo unas gafas de sol. Então, vocês observem aí que o verbo tener, ele foi conjugado. Tienes. Está conjugado na segunda pessoa do singular. Tu tienes. Quando eu digo tengo unas gafas de sol, eu estou usando na primeira pessoa do singular. Yo tengo. O yo não precisa, nesse caso aí, fica subentendido. Yo tengo unas gafas de sol. Ou eu posso dizer somente tengo unas gafas de sol. Tenho óculos de sol. Posso usar o número mais o substantivo. Tiene dos gatos. Então, usei o verbo tener mais o número, no caso aí, dos gatos. Tiene dos gatos. E eu posso usar também com as formas poco, mucho, algo, nadie, mais o substantivo. Tenéis mucho dinero. E posso usar o verbo tener com substantivos. Tenemos frio. Tienen deberes. O verbo haber, eu vou usar com artigo indeterminado, né? Artigo indefinido. Una, mais o substantivo. Aí, hay unas sillas. Posso usar com número, mais substantivo. Hay 3 bicis rojas. Tem 3 bicicletas vermelhas.
rojas, vermelhas. Vocês podem ir anotando essas traduções, certo? Vocês podem ir ampliando o vocabulário de vocês. Eu quero até que vocês peguem o caderno e o livro que nós vamos precisar para responder uma atividade. Mas vocês já podem ir aproveitando para anotar essas traduções também e ampliando o vocabulário de vocês. Rojas, vermelhas. Indefinidos. Mais substantivo. Pouco. Então, quais são os indefinidos aí? Pouco, mucho, algo, nadie. Mais o substantivo. Hay pouca gente aqui. Tem pouca gente aqui, né? No sentido de existir. Existe pouca gente aqui. Tem pouca gente aqui. E usar também o substantivo plural. O incontable. Hay chicas. Hay gente. E o verbo estar? O verbo estar eu vou usar com o artigo determinado, com o artigo definido. Quais são os artigos definidos? El, los, la e las. Vocês vão aprender detalhadamente esse conteúdo dos artigos. El é o artigozinho o, no singular, masculino singular. Los é o artigo masculino no plural. Los, a tradução, os. La é o artigo definido feminino no singular. La significa a. E las é o artigo feminino no plural. Las significa as. Esses são os artigos definidos. El, los, la e las. Não confundam, o singular de los não é lo. O singular de los é el. Lo existe? Existe, mas é um artigo neutro e que é estudado separadamente. Então, sempre que vocês forem usar os artigos definidos, são eles el, los, la e las. Aí você vai concordar com os substantivos. Se está no singular, se está no plural, se é masculino, se é feminino, entendido? Eu também vou usar o verbo estar para me referir a lugar. Las tartas estão aí. Os bolos estão aí. El baño está arriba. El móvel está en la mesa. E eu posso usar o verbo estar também com possessivos, com pronomes possessivos. Mi, tu, su, coloquei alguns exemplos aí. Mi significa meu ou minha. Tu significa teu ou tua. Su significa seu ou sua. Vamos ver o exemplo que tem aí. Ali está mi livro. Ali está meu livro. Certo? E eu posso usar também o verbo estar com nome de pessoa. Olá, está Juan? Quando eu ligar para alguém, né? No caso lá na Espanha, na Argentina, no Uruguai, eles perguntam dessa forma. Olá, está Juan? Oi, o Juan está? Eles perguntam dessa forma aí. Está Juan? Para perguntar se o Juan está. Entendido? Verbo tener. Como eu falei para vocês, a conjugação do verbo tener. Nessa primeira coluna nós temos os pronombres personales.
E na segunda coluna, a conjugação del verbo tener, que é o verbo ter. Então, vamos ver primeiramente os pronombres personales, que são os pronomes pessoais. Yo, que é eu. Tu, que é o pronome tu, que é a segunda pessoa do singular. Ele, ella e usted. Ele é ele. Ella, ela. Usted, você. Nosotros e nosotras, que é a primeira pessoa do plural, que significa nós. Vosotros ou vosotras, que é a segunda pessoa do plural, que significa vós. E a terceira pessoa do plural, ellos, ellas, ustedes, que significa eles, elas e vocês. Então, é sempre nessa sequência, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do singular? Yo, que é eu. Quando eu digo yo tengo, eu tenho. Então, é a primeira pessoa do singular. Eu tenho, yo tengo. Tu tienes. Tu tienes, é a segunda pessoa do singular. Él, ella e usted tiene. A terceira pessoa do singular pode ser ele, ella ou usted, que é ele, ela e você. Él, ella e usted tiene. Primeira pessoa do plural, nosotros ou nosotras tenemos. Nós temos. Segunda pessoa do plural, vosotros ou vosotras tenéis. E por último, a terceira pessoa do plural, ellos, ellas ou ustedes tienen. Entenderam? Verbo estar. Agora, nós iremos ver a conjugação do verbo estar. Yo estoy. É a primeira pessoa do singular. Tu estás. É a segunda pessoa do singular. Nessa segunda tabela, com a conjugação do verbo estar, vocês viram que veio aí um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. A terceira pessoa do singular veio separado aí, mas não tem problema. Ele, ella e usted está. Ele está, ella está, usted está. É a terceira pessoa do singular. Na primeira pessoa do plural, nosotros ou nosotras estamos. Segunda pessoa do plural, vosotros ou vosotras estáis. E a terceira pessoa do plural, ellos, ellas e ustedes estão. Aí é porque veio separado, ellos, ellas, veio separado de ustedes, mas a conjugação é a mesma. Vocês podem encontrar os pronomes pessoais igual eu coloquei na primeira tabela, vou só voltar aqui um pouquinho, ó, ele, ella e usted, ellos, ellas e ustedes, e também vocês podem encontrar separado dessa forma. Mas é a mesma coisa, certo? Só mudou aí a organização da tabela. Primeira pessoa do singular, yo estoy. Exemplo, yo estoy feliz. Na segunda pessoa, tu estás aqui. Tu estás aqui. Na terceira pessoa do singular, ella está em Espanha. Usted está ocupado. Na primeira pessoa do plural, vamos ver um exemplo. Nosotros estamos casados. Segunda pessoa do plural, vosotros estáis juntos. E na
a terceira pessoa do plural, ellos estão en el colegio. E um outro exemplo com ustedes, que é vocês. Ustedes estão listos. Vocês estão prontos. Listos é prontos. Certo? Até aqui vocês estão compreendendo? Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato com os professores de vocês através da plataforma. Os meus alunos podem entrar em contato comigo pela plataforma, pelo WhatsApp. Eu terei o maior prazer de tirar as dúvidas, de atender vocês, certo? Agora nós iremos ver aqui as diferenças entre tener que e haver que. Quando é que eu vou usar o verbo tener mais que? Indica especificamente la persona que tiene la obligación. Exemplo, vamos ver o exemplo para ficar mais claro. Quando eu digo assim, eu tenho que comprar roupa. Eu tenho que comprar roupa. Eu estou especificando a pessoa que tem que fazer aquela obrigação. Eu tenho que comprar roupa. Se eu usasse o pronome pessoal ella tiene que comprar roupa. Então, eu estou especificando a pessoa que tem aquela obrigação ali. Vamos ver agora no caso, quando eu vou usar hay mais que. Indica de forma general la obligación. No hay um sujeito específico. Então, quando eu vou usar o verbo hay mais o que, eu não vou indicar, eu não estou indicando quem é que tem aquela obrigação, porque não existe um sujeito específico. Como eu já falei para vocês, o verbo haber ele é impessoal, ele não vai ser conjugado, ele não vai aparecer quem é o sujeito na frase. Então, se não tem um sujeito específico e vai indicar uma obrigação de forma geral, não tem um sujeito específico, eu vou usar hay. Hay que limpiar la casa. Quando eu digo hay que limpiar la casa, tem que limpar a casa. Eu não especifiquei quem é que tem que limpar a casa, quem é que tem essa obrigação. Eu apenas falei, tem que limpar a casa, mas eu não especifiquei quem é o sujeito, quem é que tem que fazer essa obrigação. Compreenderam? Quando eu especifico qual é a pessoa que tem que fazer aquela obrigação, eu uso tener. Eu tenho que comprar roupa. Quando eu não especifico a pessoa que tem que fazer aquela obrigação, quando não tem um sujeito, eu vou usar hay. Hay que limpiar la casa. Tem que limpar a casa, mas não especifiquei quem era que tinha que fazer essa obrigação. Compreenderam? Exercício. Agora nós vamos praticar um pouco. Como eu falei, já pedi que vocês pegassem o livro, o caderno. Vamos praticar um pouco. Questão 5 da página 22. Nós vamos responder a questão 5 da página 22. Quando se usa haber, quando se usa tener. Nessa letra A, se usa el verbo quando el sujeto está explícito em la oración, ou podemos saberlo por la terminación del verbo. Então, qual é o verbo que o sujeito está explícito na oração? Que eu posso saber também pela terminação do verbo. Será que é o verbo haber? Não, não pode ser o verbo haber, porque o verbo haber não tem o sujeito.
o verbo haber não é conjugado, eu só uso a forma ai. Então, nessa letra A, eu só poderia completar com tener. Se usa el verbo tener quando el sujeto está explícito en la oración o podemos saberlo por la terminación del verbo. Na letra B, vamos completar. Se usa el verbo quando la oración no tiene sujeto gramatical. Esse aí tá fácil, né? Qual é o verbo que não tem sujeito gramatical? Qual é o verbo que não é conjugado? É o verbo haber. O verbo haber. Se usa el verbo haber quando la oración no tiene sujeto gramatical. Quando a oração não tem um sujeito gramatical. Na letra C, se usa el verbo quando aparece una, aí é una também. Quando aparece una preposição, locução prepositiva ou grupos sintáticos adverbiales formados por advérbios de lugar ou de tempo. Então, esse verbo aí é o verbo haber, quando aparece com uma preposição, quando aparece com uma locução prepositiva, quando aparece com os grupos sintáticos adverbiais. Pode ser advérbio de lugar ou de tempo. Na letra D, el verbo não vai para o plural. Qual é o verbo que é usado somente em uma única forma? O verbo haber. El verbo haber no va al plural. Então, o verbo haber, ele não vai ao plural. Ele é usado em uma única forma, ai. E na letra E, el verbo concuerda com el sujeto. Qual é o verbo que concorda com o sujeito? El verbo tener concuerda com el sujeto. Então, o verbo tener, ele vai concordar com o sujeito. Já o verbo haber, tanto faz ser no singular como no plural, eu vou usar a forma ai. Mas como vocês podem ver aí, o verbo tener, ele concorda com o sujeito. Questão 6.